Bem-vindo ao canal Dominando Excel. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a fórmula SOMASYS. A fórmula SOMASYS é uma fórmula que permite com que você faça uma soma de um intervalo específico de células, colocando critérios específicos para que essa soma aconteça. Vou apresentar para vocês agora uma planilha do Excel com uma tabela com informações específicas e aqui a gente vai exemplificar aqui a fórmula de SOMASYS. Primeiramente, na coluna B, eu tenho as empresas, na coluna C eu tenho a cidade, na coluna D eu tenho segmento e na coluna E eu tenho o total com as informações de venda de cada uma das empresas. Bom, aqui abaixo, imagine que o proprietário de todas essas empresas queira um resumo, ou seja, as informações de quanto que vendeu por cidade, por segmento, ignorando a empresa. Eu quero saber quanto que vendeu em Goiânia e em São Paulo. O que geralmente as pessoas fazem é selecionar manualmente aqui, né, com igual e um maisinho. Aqui você consegue, né, ter e selecionar um a um e ter aqui o valor. Pô, o faturamento de Goiânia foi 80 mil. Isso traz a informação? Traz, mas não é tão dinâmico. Quando você vai trabalhar com um banco de dados muito extenso, imagina que fossem 5 estados, num total de 20 cidades, num total de 100 lojas. Manualmente ficaria muito difícil, ainda poderia culminar em erros, né? Porque é um banco de dados muito grande para a gente trabalhar com uma estratégia manual de operação. A fórmula SOMASYS traz exatamente a solução para isso. A fórmula SOMASYS você começa sempre com um sinal de igual, como toda fórmula do Excel, e coloca SOMASYS. A primeira coisa que ele te pede é a informação do intervalo de soma. Você vai selecionar aqui o intervalo de soma. Eu vou pressionar a tecla F4 para travar aqui, tá, gente? Ponto e vírgula para ir para a próxima etapa. Intervalo de critérios, eu vou colocar o critério de segmento, vou travar com F4. Por que eu estou travando com F4, gente? Eu estou pressionando F4 para que toda vez que eu copie essa fórmula, esse intervalo não mude, ele fique fixo, tá bom? Então, beleza. Próximo item, critério 1. Qual que é o critério 1? O segmento. Nesse caso, eu vou colocar o segmento aqui, que está na célula B14, que é exatamente o segmento de alimentação. Vou travar com F4 na coluna, tá, gente? Também que o cifrão está aqui atrás do B, então ele travou a coluna. De forma que quando eu copiar, ele vai segurar a coluna, mas ele vai arrastar o número da linha. Ponto e vírgula, vou selecionar a cidade, travo com F4 para esse intervalo ficar fixo, ponto e vírgula, e vou colocar a cidade que é Goiânia. Nesse caso, eu vou travar na linha para que ele não perca esse formato dinâmico depois dessa fórmula. Vou fechar aqui com parênteses e vou dar Enter. Automaticamente eu tenho o valor total de vendas, deu 70 mil. Eu vou copiar a fórmula para baixo para achar do vestuário. Então, em Goiânia eu tive os mesmos 80 mil que eu tinha calculado aqui, só que aqui eu calculei por segmento, através da fórmula SOMASYS. Com essa mesma fórmula, eu consigo arrastar ela para todos os demais campos e ele vai atender todos os critérios. Como que a gente conseguiu? Gente, travando. Então, vamos lá. Eu vou abrir a sintaxe aqui da fórmula de novo. Eu vou pegar aqui o total de vendas, eu travei com F4, ou seja, sempre o intervalo é o mesmo, tá vendo? O intervalo de soma, o intervalo de critério, tudo é o mesmo. O que que muda? Se é Goiânia, se é São Paulo, como que ele que anda? Dessa forma aqui, eu travei aqui na linha 13, e aqui, como que ele anda no segmento? Eu travei aqui na coluna, que é a coluna nesse caso, que representa a coluna B. Então, o B15 aqui ficou travado, então por isso que ela ficou de forma dinâmica. Aqui eu consigo trazer um total por segmento. Pô, o total alimentação foi 90 mil, o total vestuário foi 45, um total por cidade. Se você quiser incrementar isso ainda, vocês podem selecionar tudo e, por exemplo, inserir um gráfico que vai trazer para vocês de forma muito mais clara e objetiva, né, as informações aqui. Imagine que você vai realizar a apresentação desses dados em uma reunião gerencial, por exemplo. Você pode aqui colocar as informações aqui, né? Coloco um título aqui no gráfico, eu vou colocar vendas por segmento barra cidade, por exemplo, né? Aqui eu posso adicionar os rótulos das informações aqui de vendas, né? E aqui eu já vou ter um gráfico exemplificando exatamente a minha realidade. Então, imagine que esse gráfico, ele ia alimentar automaticamente? Ia. Toda vez que você alimentasse o seu banco de dados com um relatório de vendas, por exemplo, imagine que São Paulo, vestuário, a empresa B, não vendeu 15 mil, vendeu 50 mil.
automaticamente os valores mudariam. Então, o gráfico vai acompanhar de forma dinâmica todas as informações que você preencher. O gráfico não foi o foco, tá, pessoal, desse vídeo. Eu vou fazer outros vídeos depois ensinando um pouco mais sobre como confeccionar esses gráficos, como que eu posso, enfim, trazer esses gráficos de forma dinâmica, igual eu trouxe aqui. O objetivo mesmo foi trazer a função soma-sis e as suas particularidades. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Se porventura ter ficado qualquer dúvida, não hesitem em me chamar, postem nos comentários aí as dúvidas e até sugestões para que a gente possa trazer um aprendizado dinâmico e claro para vocês, tá bom? Muito obrigado, tenham um ótimo dia.